Olá, hoje, segunda-feira, 20 de março de 2017. Hoje é o último dia para o pagamento da terceira e última parcela do IPVA 2017 para veículos com placa final 8. Os pagamentos podem ser feitos nos caixas eletrônicos, na internet, débito agendado e também nas casas lotéricas. Bom, para isto, o motorista precisa ter em mãos o número do Registro Nacional de Veículo Automotor, o Renavan. O calendário continua na terça-feira para veículos com placa final 9 e segue até o dia 22 para os carros com final 0. A partir de 2018, o documento deixará de ser enviado pelos Correios e todas as informações sobre débitos de IPVA, o DPVAT e multas deverão ser consultados pela internet através do site da Secretaria da Fazenda, na página do IPVA, que é o ipva.fazenda.sp.gov.br/IPVAnet. Vamos saber agora dos destaques desta edição. Apicultores participam de audiência pública para discutir o fim da pulverização de plantações por aviões. A audiência pública discute o uso de animais vivos em sala de aula em cursos de saúde, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Apicultores participam de audiência pública para discutir o fim da pulverização de plantações por aviões. Alguns participantes vieram à audiência pública com máscaras, um alerta ao perigo que a pulverização aérea de agrotóxicos pode causar à saúde e ao meio ambiente. As abelhas, tão importantes para a polinização das plantas, são as principais afetadas e o Greenpeace faz o alerta. A gente precisa reduzir urgente a quantidade de agrotóxicos que a gente usa. Na verdade, a gente precisa de uma revisão de modelo que não necessite desses agroquímicos. Existem vários outros sistemas agroecológicos que funcionam muito bem. A gente precisa de vontade política para incentivar esse tipo de sistema e desincentivar, tirar os estímulos tão grandes para a indústria de agrotóxicos e para esse modelo de produção que requer áreas enormes, que aí sim se torna imprescindível o uso dessas substâncias e uma série de outros fatores, faz tudo parte de um grande pacote. Então é isso, na verdade, que a gente tem que combater e os agrotóxicos, eles são o encalço desse pacote todo. É por conta deles que é possível produzir em áreas tão grandes e dessa forma. O Sindiveg, Sindicato Nacional das Indústrias dos Defensivos Agrícolas, também participou da audiência pública. Segundo a diretora executiva, para a produção de uma molécula de defensivo agrícola são gastos 286 milhões de dólares, 15 anos de pesquisa e a aprovação por 3 órgãos federais. Existem também outras práticas muito adequadas que são recomendadas pelo IBAMA, como, por exemplo, o apicultor sempre dizer para o agricultor onde ele está colocando aquelas caixas de abelha, porque assim a pulverização pode ser avisada com 48 horas de antecedência e deve ser avisada para esses produtos que têm risco para as abelhas. Então, se o apicultor disser onde ele está e o agricultor souber e avisar que vai aplicar, a gente minimiza o risco de forma praticamente total, fazendo a aplicação de forma correta. A pulverização aérea pode alcançar até 32 quilômetros de distância do local da aplicação. Em fevereiro, um apicultor perdeu 30 das 200 colmeias, depois que um avião com defensivos agrícolas sobrevoou a propriedade. Para evitar situações como esta, é que tramitam aqui na Assembleia Legislativa projetos de lei de autoria do deputado Afonso Lobato, do PV. Um proíbe a pulverização aérea, exatamente porque conforme o dia e conforme o vento, esse veneno ele é espalhado num raio de 30 quilômetros, segundo estudiosos. E isso acaba matando de maneira indiscriminada pássaros, abelhas, borboletas, enfim, aqueles que vão polinizar os alimentos. Então essa é a nossa preocupação, por isso trouxemos. E outra questão do inseticida. Todo mundo sabe que a forma indiscriminada da produção e do uso de inseticidas também causa uma série de problemas e nós resolvemos trazer esse assunto para discutir esses 2 projetos de lei aqui nessa audiência pública. Em junho de 2016, o presidente Michel Temer sancionou a Lei 13.301, que dá permissão do uso de mecanismos de dispersão por aeronaves de substâncias para o combate do Aedes aegypti. Os apicultores têm perdido milhares de colmeias em função da aplicação
incontrolada, porque não é possível controlar uma aplicação de defensivo por avião. A turbulência joga esse defensivo muito longe, vento, uma série de coisas. Albert Einstein, há 20 anos atrás, disse o seguinte: se as abelhas sumirem, nós teremos 4 a 5 anos de vida, porque não teremos mais alimento. O Parque Vila Lobos, na zona oeste da capital, opção de lazer para 70 mil pessoas nos finais de semana, dá um exemplo de sustentabilidade. É o primeiro do Brasil que funciona com energia solar. 40 postes gerando sua própria luz no Vila Lobos. Cobertura de 264 vagas para veículos com mais de 3 mil placas de captação de energia solar no estacionamento do Parque Cândido Portinari, que faz parte do mesmo complexo. Os 2 parques na zona oeste da capital paulista passam a ser totalmente abastecidos por energia solar. Energia solar, captação de energia solar que abastece uma central de energia que capta e passa energia para o parque no geral. O projeto, liderado pela CESP, Companhia Energética de São Paulo, conta com uma microcentral de energia e custou 13 milhões de reais. O propósito não é apenas de economia, mas também a pesquisa. É um sistema de usina fotovoltaica, é a maior usina instalada dentro de um parque urbano do estado de São Paulo, com uma capacitação de 650 megawatts-hora ano de produção de energia. Em seus 732 mil metros quadrados, o Vila Lobos conta com ciclovia, quadras, bosque, orquidário e área de lazer, com aparelhos para ginástica, além de pista de Cooper. Quem vê o Parque Vila Lobos assim, bonito, cheio de equipamentos, não imagina que o local já foi um grande aterro com muito lixo e entulho. 18 anos depois da sua inauguração, ele passa a gerar a sua própria energia, limpa e renovável. Um marco importante na sua vocação de sustentabilidade. O que mais complica ainda é a burocracia, né? Que você tem que aprovar um projeto junto à concessionária. E o material hoje em dia está baixando o preço. Você já tem acesso às células, né? E eu acho interessante que eles estão pensando nisso para um parque público. O Vila Lobos fica na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto dos Pinheiros, e funciona de segunda a segunda, das 5h30 da manhã às 7 da noite. E a exposição Trajetória Artística do Instituto Olga Cos poderá ser vista no Memorial da Inclusão. Eu vou agora chamar a repórter Priscila Silvério, que está nesse momento aí na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, né, Priscila? Onde fica o memorial, para falar mais para a gente aí sobre essa exposição, né? Tudo bem, Priscila? Oi, Sérgio, é isso mesmo. Bom, essa exposição é o resultado dos trabalhos realizados pelo Instituto Olga Cos de Inclusão Cultural. Quem vai falar um pouquinho para a gente dessas obras é a Carla Grião, que é a museóloga do Memorial da Inclusão. Essa exposição tem um tema, tem um norte, qual é? Sim, essa exposição ela é pensada através do abstrato, né? Então, no movimento abstrato, são 6 telas e 6 esculturas, todas táteis. E a ideia das telas, por exemplo, é trabalhar o cosmos, o universo, e a temática das esculturas, os objetos do cotidiano e os movimentos. Tem também os artistas inspiradores, né? Sim, nós utilizamos 3 artistas inspiradores, né? No caso das telas é o Fukushima, no caso das esculturas em gesso é o Cassiporé Torres e nas esculturas em alumínio e madeira o Toyota. Fala um pouquinho, porque são pessoas, as que fizeram, os artistas, né? São aqueles que têm uma deficiência intelectual. É um trabalho muito diferente, requer muito deles e o resultado para a vida deles. Sim, a ideia dessa exposição, por ela ser abstrata, então ela discute um pouco a questão da linguagem concreta e da linguagem facilitada. Então, o que os artistas com deficiência intelectual fizeram? Fizeram pinturas e telas abstratas, pinturas e telas que não têm como referência a realidade. Então, isso trabalha muito a questão corporal, a questão imagética, a questão artística, né? De pensar justamente obras que não são realistas, que não são clássicas. Hoje também, mais tarde, às 3 horas da tarde, tem uma oficina. Isso, a gente vai ter uma oficina com a Maria Gorete Chagas. Ela é uma artista plástica que é pintora com a boca e os pés. E ela vai fazer uma oficina de pintura com a boca e os pés com os alunos do Instituto Olga Cos.
São até essas obras que o Rodrigo está mostrando agora. Foram pintadas pés e boca. Exato. Essas obras, elas são florais, elas são o cartão postal da Gorete. Ela expôs no Carrossel do Louvre durante a Semana de Arte Brasileira, lá no Louvre. E aí ela trouxe aqui para o memorial as florais. Então ela vai ensinar os participantes da oficina a pintar com a boca e os pés. É aberta para qualquer visitante? É aberta para qualquer visitante que quiser chegar e poder participar da oficina. Não precisa de inscrição? Não precisa. Ok, muito obrigada. Bom, então assim, para participar da oficina é só vir. Anote aí então o endereço, Avenida Auro Soares de Moura, Andrade 564, entrada pelo portão 10. Nós estamos bem pertinho da estação Barra Funda de metrô. Sérgio. Obrigado, Priscila. E para quem gosta de arte, está aí, ó. Vale a pena visitar essa exposição lá na Barra Funda, que fica aqui na zona oeste da cidade de São Paulo. Previsão do tempo para amanhã, terça-feira. São Paulo, sol entre nuvens durante todo o dia. A temperatura deve chegar aí aos 25 graus. Campinas, tempo nublado pela manhã, sol na maior parte do dia. A máxima prevista é de 28 graus. São José dos Campos, dia parcialmente nublado, pancadas de chuvas isoladas no decorrer do dia. A máxima chega a 27 graus. Sorocaba, sol e aumento de nuvens durante o dia. Os termômetros devem atingir aí os 26 graus. Ribeirão Preto, manhã de sol com algumas nuvens. Chove na parte da tarde. A temperatura aumenta e deve atingir a marca de 30 graus. O Departamento da Assembleia Legislativa debateu a beleza étnica em reunião com empresários do setor. Você vai ver já já. SOS Racismo. O Departamento da Assembleia Legislativa debateu a beleza étnica em reunião com empresários do setor. A Silmares virou empresária há menos de 7 meses. Só tem 27 anos e enxergou uma oportunidade no segmento étnico de cabelos. Você está junto com um monte de gente também nesse segmento, então você tem aquela questão também de você, às vezes, não tem um patrocínio, você não tem aquela pessoa que um grande fornecedor te ajude com a mercadoria, entendeu? Com a gente que está começando agora, com aquelas que já estão lá, que são as maiores, que já têm esse acesso. Porque às vezes as clientes perguntam de um produto que a gente, às vezes, para você conseguir, você tem que desembolsar uns 10 mil reais para você ter esse produto. Mesmo assim, a gente vai, né, no dia a dia, a gente vai lutando aí, pegando um pedacinho aí do espaço. Silmares não é a exceção. Os negros e jovens já são a maioria dos empreendedores brasileiros. Isso mesmo. Entre 2002 e 2012, o número de pessoas negras à frente dos negócios aumentou em 27%. Ainda segundo o IBGE, 50% dos empresários são afrodescendentes, 49% brancos e 1% pertencem a outros grupos populacionais. O SOS Racismo é uma unidade administrativa que tem que receber as reclamações de abuso de igualdade racial, tem que fazer cursos, tem que incentivar a cultura, tem que fazer representação. É uma unidade onde representa o negro dentro da Assembleia Legislativa. Mas não só o negro, aqui a gente trabalha com o índio e a gente também tem questões judaicas, mas o pessoal procura bem pouquinho, e brancos e todos, mas o foco principal é atender as reclamações de racismo aqui dentro do SOS. Não, a gente recebe aqui dentro do SOS, mas é lá fora. É no Brasil inteiro. O uso de animais vivos para experiências em sala de aula ainda é necessário? Esse foi o tema, de uma audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa. A iniciativa partiu do deputado Feliciano Filho, do PSC. Perninha, cobaia de experimentos que incluíam o rompimento dos ligamentos do joelho, hoje manca um pouco. Graças a uma decisão judicial, ganhou a liberdade. Sua presença no evento ajuda a chamar a atenção para o tema abordado aqui. A audiência pública debate se há necessidade de manter animais cobaias para o ensino em áreas como a medicina, a odontologia, psicologia e ciências farmacêuticas. Para coibir a prática, atualmente existem no mercado diversos métodos substitutivos, explica Júlia Matera, professora da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo.
ministro a disciplina de técnica cirúrgica e desde o ano 2000 nós substituímos o uso do animal vivo por cadáveres. Cadáveres esses que são preservados com uma solução e que te permitem a reutilização desse material, né? Porque cadáver também é difícil de você conseguir um cadáver de origem ética, né? Ético, o que quer dizer? Esse animal morreu naturalmente ou foi eutanasiado por alguma doença incurável e seu dono, né, deu a permissão para utilizá-lo para ensino ou para pesquisa. Júlia foi premiada em um concurso internacional sobre métodos substitutivos ao uso de animais no ensino. Você tem meios digitais na atualidade que te permitem, desde aprendizado da anatomia, fisiologia, farmacologia, anestesiologia, a área de cirurgia, existem materiais que foram criados, né, que te permitem o treinamento de sutura, de incisão. A iniciativa da audiência pública é do deputado Feliciano Filho, do PSC, autor de diversas leis de proteção aos animais, entre elas a que acabou com as chamadas carrocinhas e consequente extermínio de animais. O intuito desse projeto de lei agora é até melhorar todo o aspecto na área da educação. Para ter uma ideia, Estados Unidos só tem 4 universidades que fazem isso, a Europa não tem mais, o Brasil precisa acordar para isso, porque existem abusos, né? A FAPESP, se eu ter uma ideia, a partir do momento que a FAPESP passou a cobrar pelo uso das cobaias, a utilização de cobaias caiu em 80%, ou seja, estão banalizando a vida dos animais. Então não tem essa necessidade. Então essa audiência pública, as pessoas que debaterão aqui serão técnicos, os melhores técnicos do Brasil no setor de veterinária, de medicina, né, para mostrar que não há essa necessidade. E a outra parte são juristas, né, terão um juiz de direito, enfim, para mostrar a questão da criminalização. Nós temos tido aí várias faculdades de medicina veterinária, ou seja, estadual, particular, que o Ministério Público já está rastreando aqui em São Paulo, o GECAP, mas temos outras também em outros locais do Estado, que diretores estão respondendo criminalmente por isso, porque desde que haja método substitutivo, o procedimento está proibido por lei, né? O artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Então, isso será bom para todos, porque isso vai também fazer com que... Porque os alunos que praticam isso acabam desensibilizando os alunos, né? Então, nós vamos mostrar nessa audiência pública o nosso interesse, que não há mais essa necessidade. E até os técnicos defendem ao contrário, né? Que a utilização de métodos substitutivos aprimora muito mais o aluno, além de humanizá-lo. Bom, quem for ao Memorial da Inclusão também poderá participar da oficina Criando e Pintando com a Boca e os Pés. Eu vou conversar mais uma vez com a repórter Priscila Silvério, que se encontra aí no Memorial da Inclusão, para falar mais, né, Priscila, sobre essa oficina. Tudo bom? Oi, Sérgio, é isso mesmo. Bom, antes de falar da oficina, eu vou falar um pouquinho mais da exposição, então, que fica aqui até o dia 31 de março, aberta ao público, gratuita. Todas as obras que estão aqui, elas são táteis, então as pessoas podem e devem colocar as mãos. Por exemplo, como essa aqui, ó. Ela foi feita no gesso e tem várias texturas. A Carla Grião, que é museóloga aqui do Memorial da Inclusão, vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa obra. Então, essa obra tátil, ela foi feita com gesso e objetos do cotidiano. Então, a gente vê, por exemplo, cascas de árvore, pedras, tampinhas de garrafa, folhas e também uma espécie de pozinho de argila, para também trabalhar essa questão da decomposição, né, do orgânico. Qual a ideia, então, do artista que tem deficiência intelectual? Ele quer trabalhar, então, os objetos do cotidiano em todas as esculturas em gesso. Então, eles estão trazendo para a gente, por exemplo, objetos que poderiam não ser considerados objetos artísticos, né? Porque são coisas da vida, são coisas do cotidiano, e estão trazendo para a obra também para discutir o que é uma obra de arte, né? O que é um objeto de arte. Então, essa é a ideia também de pensar esse pertencimento, né? Essas obras que nos trazem esse pertencimento, essa relação afetiva.
Essa outra peça tem também uma inspiração em um grande artista. Exato. Essa peça ela é inspirada como eu posso dizer assim, numa abstração cinza. Então o visitante ele se depara de frente à peça, ele pode também tatear e ele consegue se enxergar, né? Que é uma peça que ela tem uma certa... Ela é um pouco translúcida, então também para discutir um pouco da questão do corpo e da transparência, né? Então eu consigo me enxergar nesta obra através da reflexão, né? Através do que está refletido. Agora a gente vai falar então um pouquinho da oficina que acontece hoje às 15h. A artista é a Maria Gorete Chagas e ela tem uma certa limitação motora, é isso? Então, ela tem deficiência física, ela tem uma mobilidade reduzida nos membros superiores e ela pinta com a boca e os pés. E a ideia da oficina é trabalhar com os alunos do Instituto Olga Cos a pintura livre com a boca e os pés. Então vai ser hoje às 15h a oficina. O visitante também que estiver aqui pelo Memorial da Inclusão pode participar. A oficina é gratuita e livre para todos os públicos. Quem não tem qualquer tipo de deficiência pode participar também? Pode também. A ideia é justamente inclusão, né? Então a gente quer trabalhar essa oficina com pessoas com e sem deficiência. Muito obrigada pelas informações. O Memorial da Inclusão fica dentro aqui do espaço do Memorial da América Latina. Anota aí o endereço, Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564, entrada pelo portão 10. Nós estamos bem pertinho aqui da estação Barra Funda de metrô. Sérgio. Obrigado, Priscila. Olha, vale a pena, viu? Tire um pouquinho do seu tempo para conhecer o trabalho, né, desses artistas com deficiência lá no Memorial da Inclusão, na Barra Funda, na Zona Oeste aqui da cidade. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, manhã nublada, previsão de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima chega aos 27 graus. São José do Rio Preto, aumento de nuvens no decorrer da manhã. O sol aparece durante o dia, a temperatura alcança 30 graus. Mogi das Cruzes, manhã nublada, possibilidade de chuva ao decorrer do dia. A máxima chega aos 22 graus. Piracicaba, dia com sol, aumento de nuvens, sem possibilidade de chuva ao longo do dia. A temperatura chega aos 29 graus. Com a proximidade da Páscoa, os fabricantes de ovos de chocolate estão a todo vapor. Você vai ver já já. Bom, com a proximidade da Páscoa, os fabricantes de ovos de chocolate estão a todo vapor. A depender de uma combinação aí de fatores, a produção este ano pode até superar a de 2016. Ovinhos de chocolate no palito para surpreender a garotada nessa Páscoa. Além da linha normal, que já tem muito sucesso, a gente tenta inovar em recheios e alguns tipos de produtos novos, principalmente para as crianças, né? Então, um ovo no palito, um recheio diferenciado, tudo isso para tentar atrair o novo público também e manter o público que já existe há muito tempo aqui na nossa fábrica, né? Vem coelho, vai coelho, e os fabricantes de chocolate estão sempre apostando em novas receitas, não só de ovos, para conquistar mais paladares. Essa marca gosta de ouvir os consumidores. A gente recebe muitas sugestões e solicitações do público, né? A todos esses anos pedindo coisas. Cada ano a gente vai tentando inovar, né? E aí vai da criatividade dos nossos chocolatiers, né? Que acabam produzindo, a gente faz os testes e coloca ou não para venda, né? Na época, especialmente na Páscoa, que é um volume de venda maior, né? Apesar do esforço por novidades, a Páscoa 2017 vem com menos lançamentos. São 120 esse ano, contra 147 no ano passado, reflexo da queda de 27% nas vendas registrada em 2016, segundo números da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates. Mas o mercado está, pelo menos, repetindo a produção do ano passado. A gente manteve uma média de produção em 90 toneladas, que é a mesma média do ano passado, e contratação também em torno de 25 novos funcionários temporários, que podem continuar no caso de uma volta de produção, né? É o que a gente imagina uma Páscoa em abril com uma venda um pouco melhor. Como a Páscoa este ano cai na metade de abril, essa fábrica aposta num aumento das vendas em relação ao ano passado, quando a data caiu em março. É que passados os 3 primeiros meses, as pessoas já se livraram de parte das dívidas do início de ano e também porque nesta época a temperatura tende a ser mais baixa. Se tudo isso se confirmar, os funcionários temporários vão ganhar um novo período de serviço. O Brasil é o 5º maior consumidor de chocolate do mundo. E pesquisa do Ibope revelou que 63% dos brasileiros costumam dar chocolate de presente na Páscoa. E se você faz parte dessa doce estatística, seja presenteando ou ganhando,
preste atenção nas dicas da nutricionista, para não exagerar entre uma delícia e outra. Se você tiver uma alimentação saudável, o X da questão é esse. Alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes. Se possível, consumir alimentos, carboidratos mais integrais, um arroz integral, um pão integral. Evitar frituras, comer mais carnes magras, leite e derivados magros. Se você tiver uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, prática de exercício físico no dia a dia. A criança faz exercício físico na escola, final de semana sai com os pais, vai brincar no parque, andar de bicicleta. São atividades importantes. Você pode sim comer um pouco de chocolate todos os dias. E o que fazer com os ovos de chocolate que costumam sobrar da Páscoa? A quantidade de chocolate, quando nós estamos num ambiente familiar, não pode, porque a criança de repente está um pouquinho acima do peso, ou está com os níveis de colesterol aumentado, ele ser reduzido na quantidade assim na frente de todos. Todos vão comer menos. É um trabalho de família, senão a criança vai se sentir muito restrita, né? Muito diferente de todos os membros. E para você ter um consumo no dia a dia que ele possa aproveitar, você pode oferecer para ele inclusive um pedacinho no lanche da tarde na escola ou no lanche da manhã na escola. Vai ser bom porque a criança vai ficar com mais atenção, porque o chocolate também tem teobromina, que é uma espécie de cafeína que dá um certo alerta. Também é importante para você ter um pouco mais de foco, um pouco mais de atenção. Não recomendo o uso de quantidade de chocolate à noite, porque algumas crianças são mais sensíveis, elas vão ficar mais despertas, não vão conseguir dormir tão bem. Bom, previsão do tempo para amanhã, terça-feira, em mais cidades do interior do estado. Aí a cidade de Franca, dia com sol, sem possibilidade de chuva, hein? A máxima atinge 28 graus. Bauru, amanhã começa nublado e o sol aparece durante todo o período. A temperatura alcança os 29 graus. Limeira, sol entre nuvens, pancadas de chuva ocorrem à tarde. A máxima atinge 29 graus. Marília, dia ensolarado com aumento de nuvens. Existe aí a possibilidade de pancadas de chuva na parte da tarde. A máxima prevista chega a 29 graus. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.